não é a primeira vez, mas chama a atenção o desabafo da deputada estadual Tainara Faria, que mesmo estando num cargo de relevância política, né, e a política traz poder, política traz um certo privilégio, traz uma nova posição, mesmo isso tudo não a imuniza de ataques de gênero, de ataques racistas, de ofensas, do ódio das redes sociais. Onde é que a gente levou o debate político? A gente vê no Congresso Nacional, semana passada o Haddad esteve lá, né, numa comissão, e olha, o nível das perguntas e das provocações desses deputadozinhos lacradores é assim, vergonhoso. Como é que pode um país com tantas coisas para discutir, com tanta contribuição que tem a dar, com tanta cobrança que tem que ser feita para o ministro, para qualquer pasta que ocupe aí um posto importante como esse, os caras se preocupam em lacrar. Primeiro porque não tem capacidade realmente de formular os debates que precisam ser formulados. Segundo que só pensam em falar para a própria bolha, que é uma bolha rasteira. O deputado lá outro dia aproveitou que o Haddad, numa conversa quase que informal, disse: eu estudei 2 meses de economia antes de entrar no mestrado, né, e aí ele quis lacrar em cima disso. O senhor estudou 2 meses de economia, o senhor é uma vergonha e tal. Aí o Haddad teve que responder, até com uma certa arrogância, porque tem hora que não dá para fugir disso. Sim, mas o fato de eu ter estudado 2 meses de economia para passar a ingressar no mestrado, sendo uma pessoa do direito, é crédito meu, não é débito, senhor deputado, é crédito meu. Eu tive condições de, mesmo não sendo economista, me preparar rapidamente e ingressar no mestrado de economia. É crédito, deputado. Passou-lhe um sabão. Se o senhor não tem amigos com essa competência, paciência. Eu tive, paciência. E não tem mesmo. Eu sempre... Nem lembro quem que era a aberração que falou isso. Né? Ó, que nem a Júlia Zanata lá. Sim, outra. Tiarinha dela lá. Ela tem a oportunidade de fazer uma pergunta pro Haddad, como ela não tem profundidade no debate, como ela não tem conhecimento do tema, ela olha para ele e fala: eu vou te chamar de Fernando Tachad, pode? Quer dizer, sabe? Aí você já vê que ela não tem argumento, porque se ela tem, ela vai para um debate franco de ideias, isso aqui é assim, é assado, tal. Então não tem que fazer gracinha mesmo. O pior é que tem milhões e milhões que aplaudem isso, e eles estão lá ganhando dinheiro às nossas custas, cheio de mordomias, um castelo protegido, cada vez mais eles querem proteção, e a gente que paga essa conta. É triste, né? Eu estou para te dizer que deveria ser proibido o uso de gravação em vídeo no Congresso, porque tudo agora tem que ser encaixotado para caber dentro de 5 ou 10 segundos. Você tem que fazer uma pergunta completamente inversa, de uma maneira que o cara dê uma resposta constrangedora, para você pegar e colocar isso na sua rede. O resto, o debate, como o Luiz colocou, a profundidade das ideias, isso aí não vale mais nada. E para onde a gente vai levar o debate político se tudo tem que ficar na superfície e nada vai ser debatido em profundidade, e nós temos problemas que requerem muita profundidade. Agora, não tem que proibir nada, não tem que proibir gravação, nem celular. Nós temos que proibir gente ruim no Congresso Nacional. Temos que proibir algumas antas que ocupam hoje posto de deputado. Nós temos que exigir um eleitor comprometido com essas questões. Antes de votar num deputado, o que ele pensa sobre reforma tributária, o que ele pensa de solução para a saúde, o que ele tem na tua trajetória realmente que possa elevá-lo a uma cadeira de deputado. É o eleitor que tem que fazer esse filtro, né? Não é proibição de celular, nem de gravação, nem de nada. Bom, estou fazendo todo esse preâmbulo para dizer que a deputada Tainara, mesmo ocupando um posto importante na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, vem sofrendo ataques, né? E ataques às vezes muito cruéis, porque baseados na mentira, baseados em questões pessoais, ataques à família. Então, onde é que nós estamos enfiando o debate político? Onde é que nós estamos nos pautando para fazer as divergências políticas que são próprias da democracia? Ouça o depoimento, ou veja quem está aí nas redes sociais, o depoimento, o choro da deputada Tainara Faria. Fala do meu trabalho, fala de mim, pode me chamar de hipócrita, de qualquer coisa, mas não fala da minha família, que não tem nada a ver com isso. Gente, eu sei que muitos de vocês falam quando a gente é ofendida, pra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu tenho praticado isso há muito tempo, até por isso eu abandonei o Facebook, mas eu vou confessar pra vocês que às vezes não é fácil, não.
O que dá na cabeça de uma pessoa sentar na frente de um celular ou atrás de um computador e destilar tanto ódio, tanta desinformação, tanta maldade contra o outro? Qual que é o intuito disso? Eu tenho certeza que não são pessoas de reputação ilibada. E estava até tudo bem enquanto essas pessoas estavam me atacando, mas aí elas começaram a atacar minha família. Olha esse Carlos Randa aqui, ó. Gente, faz 2 anos que tá escondido. Agora, perto da eleição, aparece igual a parceira Márcia, bando de Zé Ruela. Miguel Lourenço Felício, mentirosa, seguindo a marca de seu partido, falsa, hipócrita, sem noção, aproveitadora da ignorância alheia e do dinheiro dos que realmente trabalham e levam esse país nas costas. Daniel Donizete Alves, você sabe o que é ser irônico? Isso foi o que o presidente dos Estados Unidos fez. Meu Deus, você é mesmo deputado estadual? A violência política de gênero não para por aí. William Richard Zelante. Cala sua boca, sua retardada. O Lula, ladrão, além de ser anistiado, foi descondenado por uma Suprema Corte corrupta. Não sabe nem o que fala, o seu negócio é proteger bandido. Isso você faz bem. Rafael Centurion. Um terreno para carpir seria bom, hein, deputada? E aí, gente, veio o que me abalou um pouco mais. Que me deixou muito triste. Vocês sabem que eu nunca usei nada da minha família para me promover, para me eleger, nada. E às vezes eu dou depoimentos aqui do quanto os programas ProUni, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família foram importantes na minha vida. Uma pessoa do bem postou assim: deputada, exemplo de combatividade e de resistência. E um tal de Douglas, que sequer usa um perfil verdadeiro para que eu possa interpelá-lo judicialmente, disse o seguinte: ela é sim, né? Dá pra ver que você não conhece nada dessa deputada. Arrumou emprego pra mãe nos zoonoses, o irmão drogado que vive roubando o bairro, e isso não é nem a metade. Isso é muita maldade, gente. É muita maldade. Eu não consigo lidar com isso. Me abala, me entristece. E eu vim aqui falar, parem. Tipo, fala do meu trabalho, fala de mim, pode me chamar de hipócrita, de qualquer coisa, mas não fala da minha família, que não tem nada a ver com isso. Primeiro que minha mãe é concursada na prefeitura de Araraquara, antes de eu ser vereadora, antes de eu ser deputada, não tem nada a ver comigo, ela passou no concurso por mérito dela. E a situação de dependência química do meu irmão, que é uma doença que está sendo tratada, é sim uma dependência química, mas ele não é ladrão. Me apresenta um boletim de ocorrência, me apresenta qualquer coisa, ele é um menino do bem, sabe? Então, eu quero pedir pra vocês, se quiserem me atacar, essa política que é um lixo, uma bosta pra mulheres negras estarem, a violência política de gênero é violenta mesmo, pode me atacar, mas por favor, não mexe com a minha família. Um cara esses dias aí falar, ai que mentirosa, a mãe dela não é Minha Casa Minha Vida, ela mora no Cruzeiro. Meu, não sabe nem do que tá falando, não sabe nem onde minha mãe mora. Então, por favor, sabe? Internet não é terra de ninguém, tem um ser humano aqui. Você não gosta do meu trabalho? Tudo bem, vai comentar no do que você gosta. Ou se vai me fazer uma crítica, faça uma crítica construtiva. Não vem atacar pessoalmente, porque isso dói muito, sabe? E isso que me dá vontade de deixar a política 2 a 3 vezes ao dia e falar assim: deixa que o mal tome conta disso aí. Mas tem pessoas boas no mundo também, então vamos seguindo. É isso, né? É um desabafo da deputada que mexe. Porque eu não vejo homens brancos sofrerem esse tipo de ataque. Sinceramente, eu não vejo. Ou vejo numa escala menor. Agora, quando se trata de uma mulher, quando se trata de uma figura negra, quando se trata de uma figura como a Filipa Brunelli, que tem uma representatividade trans, aí os ataques são baseados num ódio, mas numa violência de aniquilação do outro, de provocar dor no outro. Porque a dependência química do irmão, que a Tainara reconhece, não é problema nosso. Não é um problema da política. Não deveria estar no debate, não deveria pautar uma crítica à deputada. Se você tem uma informação sobre a mãe dela que seja relevante para o debate público, então você tem que apurar e trazer. Senão você não traz. Como ela própria disse, olha, minha mãe foi beneficiada por um programa social antes do meu ingresso na política, então não tem nenhum tipo de privilegiamento, olha, ganhou a casa no Minha Casa Minha Vida, porque ela é do PT, é deputada. Então, sabe, são pessoas maldosas que querem ferir, querem magoar, querem espalhar mentiras. Agora, deveriam responder na justiça por isso. Eu digo porque a gente também é vítima, de certa forma, desse tipo de debate. Você pode discordar de tudo que a gente fala aqui, mas traga argumentos. Eu fiz um editorial na sexta-feira, até o Ernesto, em tom de brincadeira, achou meio
pesado, né, Ernesto? E pode discordar o quanto for, eu dizendo que o Lapena está criando a gestão Barbieri 3 em Araraquara. E provei o meu argumento, dizendo, olha, Roberto Pereira foi secretário de quem? Do Barbieri. Eusane Andrade foi secretário de quem? Do Barbieri. O Guidolin trabalhou em qual governo? Governo, né, Barbieri. A própria Paula Cardoso atuou na gestão... Eu encampei suas ideias. Barbieri. A argumentação foi boa. Agora... estão articulando o Delorges, estão articulando o Jair Martinelli, todos do MDB da gestão Barbieri. Então tá repetindo a gestão Barbieri. O próprio prefeito Lapena mordeu a isca, foi lá no nosso Facebook e disse, as suas fontes estão furadas e tal, mas já tem indícios suficientes, Lapena. E aí eu não estava nem fazendo um juízo de valor ao MDB. Porque o pessoal começou a dizer, então quer dizer, prestava quando estava com a Eulainha, agora não presta. Eu nem disse se presta ou se não presta, eu disse que desconstrói o discurso do Lapena de que a sua candidatura era contra tudo que Araraquara promovia politicamente nas últimas décadas. Desconstrói esse discurso. Eu nem fiz juízo de valor e acho que o MDB tem quadros valorosos, sim, que podem contribuir. Mas não era o discurso que o Lapena adotava 1 ano atrás, até as eleições. Então tem gente que faz um debate, faz apontamento. Aí tem uns energúmenos, mostra um print aí que eu te passei, Luquinha, de gente que vem, olha lá, José Antônio Mazeu, radialista de 5ª categoria. Isso aí tudo bem, você pode achar que é de 5ª, 6ª, 7ª, não tem problema nenhum. É de GBR. Gente de baixa renda. Gente de baixa... gente de baixa renda. Ele criou até uma sigla. Sua audiência é de gente de baixa renda. Olha o ódio de classe, olha o ódio de classe que ele tem. Então, gente de baixa renda não pode ouvir rádio. Gente de baixa renda não pode assistir um vídeo pelas redes sociais. Como se ter baixa renda fosse realmente a prova de desonestidade da pessoa. Aliás, eu acho que é justamente o contrário, né? É justamente o contrário. Então, e aí no final, depois de gente de baixa renda, estes vermes quer dinheiro. Tá falando de mim ou tá falando da GBR? Ou da GBR que você tá falando? Quem que é o verme que quer dinheiro, José Antônio Mazeu? Você pode explicar? Você pode provar quem é que quer dinheiro? Então, é esse tipo de debate rasteiro, Zé Roberto, que a gente precisa começar a coibir. Não proibindo, né, mas cobrando judicialmente certos ataques, né, e exigindo que se prove determinados comportamentos. Quando falta argumento, sobra covardia. Esse pessoal é covarde, fica atrás de um celular, de uma rede social para atacar as pessoas. Todo mundo aqui já foi vítima, eu inclusive. O pessoal vai para lado familiar, tal, dá aquela pelada e muitas vezes você deixa passar. Só que tem dia que te pega mesmo, como pegou a Tainara, né, principalmente para falar do irmão e da mãe dela. Uma coisa curiosa, Luiz, é que eu que convivo com o esporte há muito tempo, que no esporte tem uma delegacia que chama DRAD, que é a Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. Sabia que tem essa delegacia? Por exemplo, o jornalista, que eu não gosto muito do estilo dele, mas tem que ser respeitado, que é o Mauro César Pereira. Ele é acho que ele é o campeão de haters nas redes sociais. O pessoal ataca muito ele. Não com ideias, muitas vezes com ataques à honra. E ele vira e mexe, ele mostra nas redes sociais dele que ele ganha processo por essa DRAD e faz o cara, no mínimo, se retratar. Então é muito curioso, porque, por exemplo, o cara que estava xingando ele de verme, eu vou te matar quando eu te encontrar, você vai ver se eu te pegar na rua, aí vai lá no perfil, olha, eu estou profundamente arrependido, queria pedir desculpas, tal, porque ganhou o processo na delegacia e teve que se retratar. Muitas vezes tem que pagar até multa. Teve um caso de um cara que atacava ele sistematicamente, ele falou, não vou deixar quieto, foi atrás, descobriu onde esse cara trabalhava. O cara, assim, na vida normal dele, era acima de qualquer suspeita. Aí o Mauro César entrou em contato com a empresa do cara. Falou, ó, seu funcionário, vocês aceitam funcionários assim? E aí o cara foi demitido. E aí gerou uma comoção. O Mauro fez certo, não fez? Enfim, ele fez o que ele achava que devia fazer. Mas por que eu trago esse debate? Porque, por exemplo, tem uma delegacia de repressão a delitos de intolerância esportiva, só que não tem uma de intolerância política, que é o que mais tem hoje. Eu acho que já passou da hora de ter um órgão, pelo menos na Polícia Civil, no Ministério Público, alguma coisa voltada para isso, porque está se escalando de tal modo que as pessoas perderam completamente a noção. Vai em ofensas assim que, cara, toca o
o âmago da pessoa que está sendo... Extrapola as discordâncias. Mas são casos muito... Aniquilação sabe, assim, que do nem seu esse diferente. falar do irmão dela, que tem o problema, acusar de ladrão, quer dizer, sabe, assim, é uma coisa que tem que ser combatida, então, tem que ter um órgão para isso. Tem que ser levada à justiça, tem que provar que o irmão dela é ladrão. Tem que provar. Baseado em que você está dizendo isso? É o que ela disse. Traga um boletim de ocorrência. Traga o fato aqui, prove o que você está dizendo. Se não provar, você tem que pagar a indenização moral para deputada e para o irmão dela. Tem que pagar, tem que doer no bolso ou ficar preso, porque as pessoas não podem praticar crime para fazer o debate político, Ernesto. Eu fico muito impressionado, Luiz Antônio, que em pleno século XXI o pessoal ainda acha que você ter algum tipo de dinheiro te dá mais voz na sociedade. Isso deveria ser reprovado por absolutamente todo mundo. Você vê, gente de baixa renda. O que interessa a renda diante da grandiosidade que a pessoa pode ter como caráter? É uma coisa completamente absurda. E geralmente o cara que fala isso é metido a rico. Por quê? Porque tem um carro financiado em 50 meses, está atolado no cheque especial até e finge que tem alguma coisa. Não tem nada, nem vergonha na cara. Isso me parece aquelas coisas do Paulo Guedes, que ficava irritado com as empregadas que estavam mandando o filho para a Disney. Eu quero um país que tenha oportunidade para todo mundo, independente de quanto você ganha. Se você ganha um pouco mais do que os outros, em vez de você ficar criando muros, crie uma mesa mais longa. Divida o que você tem, aprenda a ser um cidadão melhor. Que coisa vergonhosa isso que esse cara falou. Viva a gente de baixa renda, porque geralmente essa gente de baixa renda tem um grande caráter para distribuir para a sociedade. Eu vejo o vídeo da Tainara, Luiz, como o que seria o limite. Eu acho que todo mundo consegue, em determinado momento, e sabe, amenizando a situação e aguentando, só que tudo vai escalando, né? Chega um determinado momento que você não aguenta mais. Então o que a gente viu aí é justamente aquilo que seria o limite. Eu acho que existem caminhos para serem trilhados, mas muitos desses caminhos são difíceis para que você possa fazer a responsabilização dessas pessoas. Por isso que se discute no país a questão de você ter aí o limite das próprias redes sociais, ou seja, de que maneira você vai punir alguém que você não sabe quem é. Como é que você chega numa pessoa que propaga esse tipo de informação se ela se esconde atrás de um perfil que é falso? Você não consegue identificar a pessoa. Então é muito fácil você utilizar as redes sociais simplesmente para propagar, destilar ódio de uma maneira gratuita, praticamente, é o que muito se faz, se você não consegue fazer a identificação. Eu acho que se todas as pessoas conseguissem fazer aquilo que muitas vezes se ignora, que é o fato de você saber quem é e o que falou, ter que provar, você começa a criar uma onda do bem, onde você assume, quando você identifica quem é a pessoa, fazer com que ela realmente pague. Vai dar um trabalho danado para a justiça, porque isso vai gerar uma onda muito grande, mas eu acho que a gente precisa começar a fazer alguma coisa. Jornal da EBM.